Bom dia! Espero encontrar vocês muito bem, todos vocês. Hoje nós vamos continuar o nosso encontro. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse mês que é muito importante para nós, o mês da Bíblia. Mas primeiramente vamos traçar sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E invocar o Espírito Santo para que ele nos conduza neste nosso encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Como nós já vimos, esse mês da Bíblia, ele tem como tema o livro do Deuteronômio. E ele tem um lema: abre tua mão para o teu irmão. Nesse ano 2020, como nós já falamos, a Igreja do Brasil comemora o mês da Bíblia em sintonia com a Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é a CNBB. Então, ele foi totalmente fundamentado no livro do Deuteronômio, com o lema que nós já vimos e estamos escutando bastante nesse mês da Bíblia, que é: abre tua mão para o teu irmão. É um livro rico em reflexões morais e éticas, com leis para regular as relações com Deus e com o próximo. Destaca-se no Deuteronômio a preocupação de promover a justiça, a solidariedade com os pobres, o órfão, a viúva e o estrangeiro. São leis humanitárias encontradas também no Código da Aliança, que está no Êxodo, capítulo 20, versículo 23. Quer nos oferecer a experiência de fé daqueles que primeiramente atenderam ao que Deus queria revelar a si mesmo. Seus autores querem aproximar os leitores de hoje dos protagonistas de ontem. É como se os de outrora e os de agora se reunissem para conversar sobre aquele Deus que se revelou, que se deixou conhecer. É um livro extremamente importante, porque ele se apresenta como uma orientação para a comunidade israelita e também para nós. Teve uma grande influência no Antigo Testamento. E é assim que Irmã Dulce dos pobres doou a sua vida pelos irmãos. Como foi a origem desse livro? O livro do Deuteronômio é fruto de uma intensa reforma religiosa ocorrida em Judá durante os reinados dos reis Ezequias e Josias. É que nos trabalhos da restauração do prédio do templo, os sacerdotes encontraram o que eles chamaram o livro da lei. Provavelmente esse livro da lei era o rascunho do atual livro do Deuteronômio. Assim, na origem do livro do Deuteronômio, não existe uma pessoa determinada como autor ou escritor, mas existe todo este movimento de reforma, iniciado pelos profetas, aprovado pelo rei Ezequias e levado para frente pelos levitas e pelo rei Josias. A divisão, como é essa divisão? O Deuteronômio se apresenta como sendo o testamento de Moisés. É que no fim de 40 anos de peregrinação pelo deserto, pouco antes de morrer, Moisés fez 3 discursos, dando ao povo as instruções finais, alertando sobre os perigos, indicando os caminhos a seguir
e pedindo fidelidade a Deus, que os tinha acompanhado ao longo da travessia pelo deserto. Por isso, este livro se divide em 3 partes desiguais, conforme o tamanho dos 3 discursos de Moisés. Aí nós vamos ver alguns pontos. A mensagem é no espírito do Deuteronômio que foi feita a redação final da história do povo de Deus, registrada no Antigo Testamento. O Deuteronômio é o livro do Antigo Testamento mais citado nos escritos do Novo Testamento, mais de 200 vezes. É com citações do livro que Jesus vence as tentações do demônio no deserto. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. E temos também os 7 temas centrais deste livro, que são o perfume do amor, ser a revelação do amor de Deus no meio dos povos, como Santa Dulce foi. A memória. Quem perde a memória, perde o rumo da vida. Sem memória, o povo perde a sua identidade e o rumo de sua missão. Por isso, sem parar do começo ao fim, este livro pede para o povo não esquecer nunca do seu passado. O serviço. Pelo seu jeito de servir, o povo revela o rosto de Deus. Libertado da escravidão no Egito, o povo recebeu a missão de ser a revelação do rosto desse Deus no meio dos outros povos. O êxodo. Viver em estado permanente de êxodo, de saída. Constantemente, do começo ao fim, este livro manda lembrar o êxodo. Recorda que fostes escravo na terra do Egito e que Deus de lá te resgatou. Comunidade. Entre vocês não haverá nenhum pobre. A vida do povo deve ser um sinal de presença de Deus. Naquele tempo, quando aparecia um pobre na comunidade, o profeta denunciava: alguém quebrou a aliança. O povo responde à iniciativa de Deus, vivendo em comunidade como irmãos e irmãs. Comunidade verdadeira é aquela que, na vivência da palavra de Deus, revela igualdade, solidariedade e acolhida aos pobres, como nossa querida Santa Dulce viveu. Libertação. Deus nos libertou da escravidão do Egito. Este livro do Deuteronômio revela que o verdadeiro Deus é aquele que libertou o seu povo da escravidão do Egito e lhe garantiu a vida. Por isso, esse livro é a aliança de Deus com Israel. Foi Deus quem tomou a iniciativa da aliança. Escrito vários séculos depois do Êxodo, este livro do Deuteronômio afirma: o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, que aqui estamos todos vivos hoje. Isso significa que, após 600 anos, o Êxodo continua sendo o hoje deles. Na lembrança do povo, os tempos se misturam. O povo volta ao tempo do Êxodo e traz o Êxodo para o hoje deles. Nós fazemos o mesmo. Cantamos um refrão de uma música. O povo de Deus no deserto andava. E acrescentamos: também sou teu povo, Senhor, e eu estou nessa estrada. Santa Dulce do Pobre foi escolhida para representar este mês da Bíblia,
por sua vida de serviço, de amor ao irmão. Como Maria, ela disse seu sim. E no seu coração cabia a todos os menos favorecidos, os mais necessitados, os pobres. Ela viveu uma vida de santidade. Por isso o título Santa Dulce dos Pobres. Vamos agora, neste final de semana, participar da Santa Missa, mesmo que seja online, para agradecer a Deus por nos deixar este bem tão precioso, a Bíblia Sagrada, e nos dar essa santa que viveu na nossa geração, nesse nosso mundo. Agora eu queria convidar a vocês a fechar um pouquinho seus olhos e escutar um pequeno trecho de uma música que um padre muito querido, Antônio Maria, fez para essa nossa querida Santa Dulce dos Pobres. Na flor a desabrochar, no profundo azul do mar, tocando os teus com amor. E quando quis o Senhor que tocássemos no amor, fez de amor teu coração. Mulher forte da Escritura, tua vida uma aventura, do amor que é servir, tão frágil como ninguém, tua força de onde vem, anjo de Deus a sorrir. Anjo bom de Salvador, irmã doce, doce, mãe dos pobres, mãe de amor, anjo azul dos alagados, anjo bom de Salvador. Que o Cristo Jesus nos dê esse amor em nosso coração, de nós sermos um pouquinho assim como Irmã Dulce. Tudo o que fizemos foi em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.